vamos conhecer melhor a Casa da Criança Refugiada. Não perca! Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com o Padre Mário Santos. Diz o Papa Francisco na encíclica Laudato Si: não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Bem-vindo ao Caminho de Emaús. A Casa da Criança Refugiada foi criada há quase 6 anos. Neste tempo chegaram mais de 200 crianças e jovens não acompanhados. Para saber mais sobre esta casa, falamos com Dora Estoura, a responsável. O que é esta Casa de Acolhimento da Criança Refugiada? Esta casa foi criada, vai fazer 6 anos em outubro, que abriu as portas, por iniciativa do então Presidente da Câmara de Lisboa, que já tinha nos seus tempos de Ministro da Administração Interna nos desafiado para acolhermos os menores não acompanhados que solicitavam proteção internacional em Portugal. E, portanto, na altura em que foi Presidente da Câmara de Lisboa, a nossa Presidente da Direção devolveu-lhe o desafio e pediu-lhe ajuda para podermos efetivamente fazê-lo condignamente, não é? Cedeu este espaço que estava devoluto. Desde então já acolhemos nesta casa mais de 200 crianças e jovens, dos 0 aos 19 anos até à data, e com muitas nacionalidades, entretanto. Como é que uma criança com 0 anos pede asilo internacional? Nasce aqui. Tivemos 2 bebés que nasceram enquanto as suas mães estavam aqui na casa. E, portanto, foram jovens que já chegaram grávidas a Portugal e, portanto, tiveram aqui os seus bebés. Um deles até nasceu no Dia Mundial do Refugiado, por sinal. Como é que um jovem chega a pedir asilo internacional? Parece assim uma coisa muito complicada para uma criança de 9, 10, 11 anos. Efetivamente, com essas idades é muito complicado conseguirem sobreviver não só às razões que levam à fuga, mas também ao próprio processo de fuga, se não estiverem acompanhados de alguém adulto ou mais velho que possa assegurar, de alguma forma, um mínimo de segurança para sobreviverem. Infelizmente passam por muito e a generalidade não consegue sobreviver. E, portanto, há uma pequena franja que consegue chegar aos países onde acaba por ser pedida a proteção, mas, por alguma razão, a média de idades que chega a Portugal a pedir asilo estão acima dos 15 anos. A minha questão é como é que chegam? Portanto, eles vêm sozinhos, batem à porta, vêm encaminhados a outras organizações. Como é que funciona o processo? Primeiro de tudo, são pessoas que têm que fugir, tal como os adultos, clandestinamente dos seus países. Portanto, esse clandestino faz-se através de redes, não é? E essas redes às vezes facilitam a transição de um país para o outro, para chegar a um país seguro, mas há outras que é para explorá-los de diversas formas, entretanto. Portanto, um dos riscos bastante sérios é precisamente o facto de recorrerem a pessoas que não sabem se efetivamente os vão levar para a segurança ou não. E, portanto, nós aqui também à chegada temos que estar atentos a sinais que possam indiciar que estejam a ser vítimas de tráfico para podermos acionar os mecanismos necessários junto das entidades que tratam especificamente destas questões. Vêm de várias formas, seja por meios aéreos, seja por via terrestre ou marítima, e chegado a Portugal, junto das autoridades, portanto, relatam a sua história e pedem proteção. O CEF encaminha-nos estes menores e sinaliza-os ao Ministério Público, que depois nos nomeia como seus representantes legais, seus curadores, e nós confirmamos este ato de pedido de asilo. Todos os menores que nós acolhemos são por encaminhamento do CEF
e não temos outros casos. Portanto, é o único centro em Portugal que acolhe única e exclusivamente menores não acompanhados requerentes de proteção internacional. Aqui, o nosso trabalho consiste, primeiro de tudo, em transmitir-lhes segurança. Portanto, eles residem aqui? Residem aqui, exatamente. Estão aqui acolhidos, é aqui que dormem, que fazem a sua vida, porque é um centro aberto e nós trabalhamos para os integrar em Portugal e prepará-los para a autonomia, dada a sua faixa etária na generalidade. Mas cada um tem o seu projeto de vida e nós procuramos sempre analisar o caso de cada menor para que tudo aquilo que seja feito seja de acordo com a sua situação em concreto e também respeitando os seus desejos e a sua vontade. É um processo participativo com os jovens, não é? Tentamos trabalhar um bocadinho a vinculação deles, porque a primeira lição que eles tiveram para sobreviver era que não podiam confiar em ninguém. E estamos a falar de jovens e de crianças e, portanto, e mesmo que adultos fossem, temos que voltar a transmitir-lhes que afinal podem acreditar no ser humano, que podem confiar e, portanto, gradualmente criar aqui laços com eles que lhes possam servir de referência para depois voltarem-se a vincular com outras pessoas já fora da casa, criar já redes de suporte fora da casa, que depois os ajude a se sentirem parte desta sociedade que os acolhe. E isto é um processo, não é? Fazemos aqui um pequeno intervalo na conversa com Dora Stoura. Agora, no Minuto do Cat de hoje, Félix Longo responde a esta pergunta. De que tratam concretamente os direitos humanos? Pois os direitos humanos começam em primeiro lugar com o direito à vida. É algo tão óbvio. Nascer, crescer, poder viver. É um dos primeiros direitos, o direito fundamental. Um outro direito fundamental é o direito à opinião livre, mas também o direito ao trabalho, poder exercer uma profissão, poder ganhar o seu sustento. E também falando disso, devemos lembrar o direito a formar família, poder casar, poder ter filhos, poder viver uma vida digna. E não podemos esquecer o direito à liberdade religiosa, o direito a poder exercer livremente a sua fé, acreditar em Deus, ir à igreja, confessar-se, ter uma Bíblia em casa, rezar o terço, é um direito fundamental, inalienável. É disso que a Igreja fala quando fala dos direitos humanos. Mais à frente acompanha a meditação das leituras deste domingo com o Padre Mário Santos. Agora voltamos à conversa com Dora Stoura, diretora da Casa da Criança Refugiada. Qual é o tempo médio de permanência do jovem aqui na casa? Varia de jovem para jovem. O tempo de permanência médio o ano passado foi de 7 meses, mas tivemos jovens que ficaram menos e outros que ficaram 2 anos. Portanto, tem sempre a ver com o percurso individual de cada um, respeitando os tempos de cada um, coisa que é flagrante, não é? A generalidade chega, não conhece o nosso país, não conhece a nossa língua, não conhece o nosso território, a nossa cultura e, portanto, é um descobrir contínuo que eles têm que ser apoiados nessa descoberta. Temos aqui um trabalho não só de lhes permitir exercerem a sua cultura e aprenderem um pouco da nossa, porque é necessário este respeito pela identidade de cada um, ao mesmo tempo que vamos explicando e descodificando a nossa cultura também. Há aqui todo este processo, um tentar de recuperar a infância perdida, que eles não tiveram a oportunidade de gozar, mas também ao mesmo tempo capacitá-los e prepará-los para a fase adulta. E saem daqui porque querem ou porque terminam o projeto que está idealizado para eles? O percurso deles é sempre analisado caso a caso. Há jovens que efetivamente abandonam o nosso centro, não sabemos por via de pressão de redes, ou se por vontade deles e porque têm outros objetivos na sua mente, não é?
Mas a generalidade fica e fazem o seu percurso para se autonomizarem. Este percurso, a nível da Lei de Proteção de Crianças e Jovens, chegando aos 18 anos, pode-se prolongar. Antes até aos 21 anos, agora até mais. E por isso é que temos cá jovens com 19 anos. Esses jovens que já saíram, há uma noção de sucesso na integração ou de insucesso na integração? Tem a ver com o perfil de cada um. Portanto, há um jovem que, por exemplo, saiu daqui há 3 anos a trabalhar, que não precisou de apoio de ninguém e que agora já comprou casa, inclusive. Isso é um retrato da maioria ou há dificuldades Não, há algumas dificuldades de integração, porque estas oportunidades de contratar alguém que ainda não está a falar um português a 100%, que ainda não teve experiência de trabalho em Portugal, é preciso realmente uma mente muito aberta e disponível, não é, para poderem dar essas oportunidades. Para podermos chegar à fase do emprego, precisamos, se calhar, de preparar isto antes, e nós trabalhamos com eles a capacitação, como se comportarem numa entrevista, como preparar um currículo, como fazer uma carta de apresentação. Estas coisas são preparadas com eles, mas depois as entidades não nos dão as oportunidades, este trabalho fica só por aquilo que foi, não é? Quem é que sustenta o funcionamento da casa? Tem sido financiada em parte por projetos que nós nos candidatamos na Câmara Municipal de Lisboa e também por parte do CEF. De ano para ano não sabemos se vamos ter financiamento, não há aqui assim uma grande garantia, não temos aqui isso a nível de sustentabilidade, não está garantido e, portanto, patrocínios são sempre algo que são bem-vindos, nomeadamente os produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, os próprios lençóis e atoalhados, que também têm muito uso. As pessoas têm agora no centro, na casa? A casa, neste momento, tem 27 jovens e temos 5 a aguardar vaga aqui. A maioria são do sexo masculino e de proveniência africana, de diversos países, mas também temos do Médio Oriente. O ano passado, a nossa taxa de abandono foi de cerca de 16 ou 18%. Em anos anteriores foi superior. A nível europeu, a taxa anda entre os 40% e os 50%. Mas notam maior vulnerabilidade nos homens ou nas mulheres em relação a essa pressão de redes que eles sofrerão aqui também em Portugal? São casos particulares de vulnerabilidade, os menores e as mulheres ou as raparigas. Portanto, dentro dos menores, havendo raparigas, estas estão duplamente mais vulneráveis. Cerca de 2.000 raparigas ou mulheres por dia são vítimas de requerentes de asilo, atenção, de abusos sexuais. Aquilo que é, de alguma forma, reconhecido é que o sexo feminino, quando é sujeito à exploração, é regra geral para a exploração sexual, ainda que possa também ser a nível laboral, e o sexo masculino, a maioria é para a exploração laboral, ainda que também possa haver sexual. Ainda que haja aqui possibilidades de outros casos, crianças muito pequeninas que depois são traficadas para ser adotadas ou outras pessoas que são para a utilização dos seus órgãos. Portanto, infelizmente, os horrores a que eles podem estar sujeitos são bastante grandes. Continuamos no Caminho de Emaús com o tema frágil dos quírios. A seguir, não perca a meditação das leituras deste domingo com o Padre Mário Santos. E amanhã a chuva levará o sangue que a luta deixou derramar. A bela dor do aço tão cruel
Diz-nos o Papa Francisco: não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos, quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos busco, em minha alma suspiro por vós. Minha alma tem sede de vós, como terra sem água. Eu quero contemplar vosso amor, vossa glória, visitar vosso templo e cantar. Minha alma tem sede de vós, como terra sem água. Vossa graça vale mais do que a vida. Água. A vida inteira não chega para vos bem dizer. A vida inteira não chega para amar. Senhor, quando ao deitar, por um momento vos sinto, passo a noite a pensar em vós. Minha alma tem sede de vós, como terra sem água. Assim vos bendirei por toda a minha vida, e em louvor abrirei minhas mãos. Minha alma tem sede de vós, como terra sem água. Vossa graça vale mais do que a vida. Água. A vida inteira não chega para vos bem dizer. A vida inteira não chega para amar. Meu Deus, repouso em vós, à sombra das vossas asas, e exulto confiante por fim. Minha alma tem sede de vós, como terra sem água. Unido a vós estou, à vossa mão que me ampara. Em minha alma vos busco, Senhor. Minha alma tem sede de vós, como terra sem água. Vossa graça vale mais do que a vida. Água. A vida inteira não chega para vos bem dizer. A vida inteira não chega para amar. Meditar a palavra com o Padre Mário Santos. O Evangelho do domingo de hoje registra uma polémica de Jesus contra o fanatismo judaico em relação à lei de Moisés. As autoridades religiosas dos judeus e as escolas de religião hebraica diziam que a vontade de Deus dependia da execução exata da lei de Moisés. Ao contrário, Jesus, sobretudo pela maneira como atuava, sugeria que a vontade de Deus coincidia com a graça do reino de Deus, que o Messias anunciava e com o projeto que Deus colocou na criação do mundo. É neste contexto que Jesus, no Evangelho de hoje, afirma que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. A expressão "foi criado" indica a vontade criadora e original de Deus,
que Jesus pretende restaurar. A santificação do sábado só serve ao ser humano se o livrar da azáfama do dia-a-dia e, desse modo, se o libertar também de si mesmo para arranjar um tempo para o relacionamento com Deus, o que é algo de absolutamente decisivo. Mas não assim a prática da lei de Moisés. Já na narrativa da criação, o sétimo dia aparece como tempo arranjado por Deus para ajudar o ser humano a orientar-se no tempo e na história. O judaísmo, do tempo de Jesus, tinha perdido esta finalidade do sábado. Servia-se do sábado para a ele subordinar o ser humano. Um catecismo hebraico dizia: se uma pessoa viva cai num barranco cheio de água ou em algum outro lugar num sábado, não deve ser içada por ninguém, com a ajuda de uma escada ou corda ou de algum outro objeto. Jesus rompia com estas inversões e demonstrava através de suas curas ao sábado o significado original desse dia. O sábado só deve servir para ajudar a viver. No episódio narrado por São Lucas, o chefe da sinagoga enfureceu-se com Jesus por ele ter curado uma mulher na sinagoga e num dia de sábado. Porém, o que Jesus pretendia era apenas permitir ao ser humano seguir o seu verdadeiro destino, encontrar-se com o Criador. Também em São Marcos 3,4, o interesse de Jesus é somente a vontade original de Deus em relação ao sábado. É permitido ao sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar. O sábado deve servir para fazer o bem, e o bem consiste na salvação e na vida. A vontade de Deus para Jesus consiste em criar salvação para o ser humano, em sentido pleno. A isto o sábado se deve subordinar. Segundo a perspectiva de Jesus, deixar de fazer o bem não é uma atitude neutra, mas significa fazer o mal, significa matar. Há em Deus um sim total e radical, favorável à vida do ser humano. Isto está acima de qualquer mandamento. Uma interpretação dos mandamentos de Deus que não tenha isto em conta deixa de aceitar a vontade divina. Por isso, ao sábado, sempre que o bem humano se impuser, isso não é profanar, mas profanação é esmagar a imagem de Deus refletida em cada homem. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, pois a terra herdarão. E porque verão a Deus os puros de coração. Instrumento do céu, e no mundo aos homens vai revelar os caminhos do amor para viverem a vida, como um rio que deságua no mar. A quem na terra seja instrumento do céu, e no mundo aos homens vai revelar os caminhos do amor para viverem a vida, como um rio que deságua. E assim chegamos ao fim do Caminho de Emaús de hoje. Voltamos a encontrar-nos aqui daqui a uma semana. Entretanto, pode visitar-nos a qualquer hora em paulos.pt/rádio e na página do Caminho de Emaús no Facebook. Tenha uma ótima semana. Bem-aventurados aqueles que a misericórdia alcançarão. E quem por amor da justiça sofre perseguição. A quem na terra seja instrumento do céu, e no mundo aos homens vai revelar os caminhos do amor
viver